Olá pessoal, bem-vindos ao canal Curiosidades pelo Mundo. E hoje, continuando a série de Jerusalém, vamos falar sobre o Muro das Lamentações. Então fiquem ligados e assistam o vídeo até o final. O Muro das Lamentações é sagrado para os judeus, devido a ser o último pedaço do templo pelos lados sul e leste. Além disso, o muro é um lugar sagrado entre os sagrados, segundo a Bíblia, 1 Reis, capítulo 8, versos 6 e 8. O Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental, é o segundo local mais sagrado do judaísmo, atrás somente do Santo dos Santos no Monte do Templo. Na esplanada das mesquitas, rodeadas pelo muro, os muçulmanos construíram ao longo dos séculos a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Trata-se do único vestígio do antigo templo de Herodes, erguido por Herodes o Grande no lugar do templo de Jerusalém inicial. É a parte que restou de um muro de arrimo que servia de sustentação para uma das paredes do edifício principal e que em si mesmo não integrava o templo, que foi destruído pelo general Tito, que depois se tornaria imperador romano no ano de 70. Muitos fiéis judeus visitam o Muro das Lamentações para orar e depositar seus desejos por escrito. Antes da Guerra dos 6 Dias, em 1967, o local era chamado de Quarteirão Marroquino, de onde, por ordem do prefeito de Jerusalém, 135 famílias árabes foram removidas para a abertura da esplanada do Muro das Lamentações. Os restos que hoje existem datam da época de Herodes o Grande, que mandou construir grandes muros de contenção em redor do Monte Moriá, ampliando a pequena esplanada sobre o qual foram edificados o primeiro e o segundo templo de Jerusalém, formando o que hoje se designa como a esplanada das mesquitas. O primeiro templo, ou Templo de Salomão, foi construído no século X a.C., derrubado pelos babilônicos em 586 a.C. O segundo templo, entretanto, foi construído por Zorobabel após o exílio babilônico e voltou a ser destruído pelos romanos no ano 70 da nossa era, durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Deste modo, cada templo esteve erguido durante 400 anos. Quando as legiões do então general Tito destruíram o templo, só uma parte do muro exterior ficou em pé. Tito deixou este muro para que os judeus tivessem a amarga lembrança de que Roma vencera a Judéia. Daí o nome de Muro das Lamentações. Os judeus, porém, atribuíram a uma promessa feita por Deus, segundo a qual sempre ficaria de pé ao menos uma parte do sagrado templo, como símbolo da sua aliança perpétua com o povo judeu. Os judeus têm pregado frente a este muro durante os derradeiros dos 2 milênios, crendo que este é o lugar acessível mais sagrado da terra, já que não pode ascender ao interior da esplanada das mesquitas, que seria ainda mais sagrado. A tradição de introduzir um pequeno papel com pedidos entre as fendas do muro tem vários séculos de antiguidade. Entre a petição dos judeus estão ferventes súplicas a Deus para que regresse à terra de Israel, o retorno de todos os exilados judeus, a reconstrução do templo, o terceiro, e a chegada da era messiânica, com a chegada do Messias judeus. A Cúpula da Rocha, ou Domo da Rocha, é um edifício situado no Monte do Templo, na cidade velha de Jerusalém, construído no século VII, sendo um dos sítios mais sagrados do Islã e uma das grandes obras da arquitetura islâmica. Sua vistosa cúpula dourada é um dos pontos mais emblemáticos da cidade. O santuário é a parte integrante do Centro Histórico de Jerusalém, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1981. O edifício é um santuário construído onde teria sido o altar de sacrifício usado por Abraão, Jacó e outros profetas que introduziram o ritual nos cultos judaicos. Davi e Salomão também consideram o local sagrado. Mais tarde, enquanto o altar, a Cúpula da Rocha teria sido o lugar de partida da Al-Miraj, viagem aos céus realizada pelo profeta Maomé. Permanece hoje como um templo de fé islâmica. A Cúpula da Rocha recebeu esse outro nome devido à grande rocha circunscrita a ela, que foi usada em sacrifícios, atualmente protegida no interior da mesquita de Omar, e constitui
uma das razões pelas quais a cidade de Jerusalém é considerada a cidade santa por várias religiões. Segundo a tradição judaica, foi nessa rocha que Abraão preparou o sacrifício do seu filho Isaque a Deus, e onde 1000 anos antes de Cristo, o rei Salomão construiu o primeiro templo. Zion, Sophia, Od lovda tikvatenu, Atikva bat shnot alpayim, Liotam chofshi be'atzenu, בארץ ציון וירושלים, להיות עם חופשי בארצנו, בארץ ציון וירושלים. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se, curta, comentem, ative o sininho e até o próximo vídeo.